Oi, amores, boa tarde, tudo bem com vocês? Tia Gracinete aqui com aula de português. Mas hoje eu quero aqui pedir para vocês que antes de qualquer coisa que vocês vão fazer, faça um momento de oração. Às vezes a gente tá com um mal-estar, tristeza, angústia, mas porque a gente não ainda escolheu um momento, uma hora para conversar com Deus. E toda vez que você não estiver se sentindo bem, depois você vai dizer bem que a tia Gracinete me disse, vai lá pro teu quarto, para algum lugar que você possa ficar sozinho, feche seus olhos e converse com Deus. Você não precisa se preocupar com as palavras, só se coloque diante dele e as palavras vão fluir e você vai se sentir bem. Então vamos lá. O nosso assunto de hoje, gente, é conjugação dos verbos regulares e conjugação dos verbos irregulares. Dois assuntos. Porém, as nossas páginas 131 a 135, certo? Vamos lá. Eu vou começar pela conjugação dos verbos regulares. Os verbos regulares, gente, ele, como vai dizer lá no seu livro, que ele não sofre nenhuma mudança no seu radical. Tia, o que é o radical? O radical é uma parte da palavra que ela tem um significado básico importante. Por exemplo, não tem nada a ver, mas só para vocês entenderem. O meu nome é Gracinete. As meninas aqui na escola botam Graci. Então, quando elas olham lá, elas sabem que Graci é Gracinete. Certo? A mesma coisa acontece quando eu boto a palavra, o verbo. Vamos para o verbo. Se eu colocar a palavra falar, ele vai perder o AR, que é a desinência dele. Vou colocar aqui, ó. Falar. Eu vou tirar o AR. Ele perdeu a desinência dele. Lembrando que esse AR, nós vamos já ver. Ele é a primeira conjugação. AR. Certo? O que foi que sobrou da palavra falar? Falei. Parou no L, não é isso? Então, o que sobra dele, quando eu tiro lá o AR... R, nós vamos já ver isso aí, fica o radical. Então, o que sobra dele é o radical. E aí nós vamos entender já esse radical melhor, certo? Então, quando eu falar de radical, é porque vai ser aquela palavra abreviada, perdendo a conjugação. Então, vamos lá entender melhor. Vamos lá, amores. Alguns verbos que nós vamos entender melhor os radicais desses verbos, tá bom? Vamos ficar com a parte básica deles. Vou fazer aqui uma listagem de palavras para vocês. Olha só, a palavra conversar, falar, acender, beber, assistir e partir. Vou voltar de novo para elas. Quando eu tiro destas palavras, por exemplo, do conversar e do falar AR, quem vai ficar delas lá? Quem vai ficar? Vai ficar qual? O radical, que é, ele para no S, não é isso? No falar, ele vai parar no L. Quando eu observo na palavra conversar e falar, elas terminam com AR. Elas vão perder essa desinência, esse final aí. Primeira conjugação terminada em AR. A gente volta até um pouquinho para as vogais. A, E, I, O, U. Quem é a primeira, segunda, terceira, quarta e quinta? Então, a gente está vivendo tipo essa realidade, certo? Então, conversar terminou com AR. É a primeira conjugação, certo? Aí a palavra, vamos lá, acender e beber. Elas terminam com o quê? Com ER. Eu vou tirar delas lá o ER, essa desinência. Ficou quem? O acender terminado em D e o beber terminado no B. Então, quando elas perdem esse ER, qual é a conjugação aí, gente? Segunda conjugação terminada em ER. Agora, nós iremos ver a próxima aí, também tirando a desinência delas, que é o IR, a terceira conjugação. Assistir, eu vou retirar o IR, do partir, o IR. Quem é que fica? O radical. Qual foi o radical que ficou? Do assistir. Ele parou no T e o partir também terminou no T. Então, quem saiu dessa listagem que eu dei para vocês? As conjugações ar,
ir. Só nessas palavras virão outras, certo? Então, o que sobrou delas é o radical, certo? Sendo assim, vamos para outros exemplos. Vamos para uma conjugação? Vamos aqui conjugar o verbo cantar no presente. Então, vamos lá. Verbo cantar. Observem, o verbo cantar, a desinência dele aí, qual é? AR. Então, ele pertence à primeira conjugação. Quando eu tiro o AR, ficou o radical. Olha aí que legal, né? Aí está o radical. Agora, nós iremos, gente, fazer a conjugação do verbo cantar. Então, vamos lá. A primeira coisa que nós vamos ter que colocar aí, os pronomes pessoais do caso reto. Vamos lá. Eu, tu, ele. Vamos parar aqui no ele. Deixa ela pra lá. Ou tanto faz, né? Nós, vós, eles ou elas. Vamos deixar os dois aí, tá bom? Então, vamos lá. Para que, de novo, a gente vai relembrar. O eu é a primeira pessoa do singular. Eu estou no pronome pessoal para que a gente possa fazer essa conjugação. Tu é a segunda pessoa do singular. Ele ou ela é a terceira pessoa do singular. Agora nós iremos para o nós. É a primeira pessoa do plural. Vós, segunda pessoa do plural. Eles ou elas, terceira pessoa do plural. Sendo assim, os pronomes estão aí. Agora nós iremos colocar o radical lá do verbo cantar. Vamos lá? Ó. Tá o cat, né? Ficou o C-A-N-T em todos eles, né? Eu, tu, ele, né? Tá tudinho aí, né? Agora nós iremos fazer a conjugação, como eu já falei no presente. Então vamos lá. Eu canto. Beleza? Tu cantas. Ele canta. Nós cantamos. Vós cantais. Eles cantam. Observaram como é que ficou aí? Vamos lá para a desinência? Ficou o o, as, a, amos, né? As e ão, né? Com AM. Observaram como é que ficou aí? Tudo isso para lembrar a vocês que o radical, não houve mudança no radical, certo? Agora, vamos entender melhor os verbos, a conjugação dos verbos irregulares, tá certo? Amores, agora nós iremos compreender e estudar um pouco quem? Os verbos irregulares. Lá no livro de vocês, você pode acompanhar que ele vem até com umas imagens, né? Aqui bem interessante, do macaco, da transformação. É super legal, né, esse livro? Então, vamos lá. Ele vai dizer para você que, diferente dos verbos regulares, os irregulares, eles sofrem, eles passam por mudanças expressivas no radical. E aí, eu vou colocar aqui, eu vou usar o seu próprio livro para você. Vai acompanhando comigo aí na página 134. Pegue seu livro, tá? Na página 134, o verbo, no modo indicativo, ele tá dando pra gente o verbo ser. Só para vocês entenderem que quando a gente colocou aqui o verbo cantar, a base dele, o radical, permaneceu ali, não mudou. Já quando eu venho pro irregular, tem toda essa mudança. Observem, quando eu vou conjugar o verbo ser, olha como é que vai ficar no presente. Eu sou. Tu és. Tá vendo aí que não tem nenhum radical? Eu sou. Tu és. Ele é. Nós somos. Vós sois. Eles são. Vocês entenderam aqui? Por isso que eu tinha quis ler isso aqui para você fazer a diferença entre o regular e o irregular. O regular, ele mantém, ele repete e vai mudando as desinências, como eu explicou para vocês as desinências. Já aqui, em algumas situações, vocês vão observar que muda totalmente. Eu sou, vai continuar com S? Não, tu és. Vai continuar com S? Não, vai com E.
Vai continuar? Aí vem somos. Aí continua lá com essa. Então, ele tem uma mudança tremenda. Então, o irregular, ele é totalmente diferente do regular. Por isso que eu digo para vocês, estudem, né? Ele tá dando aqui para vocês algumas tabelas do verbo ter, ser, estar, alguns verbos, certo? Então, eu quero te ajudar aqui a responder algumas questões que é para a gente poder entender ainda esse contexto. Vamos lá. Na primeira questão, da página 134, ele está dizendo assim, ó. Conjugue o verbo dar no futuro do pretérito. Vamos lá. Eu o quê? Daria. Vai anotando aí. Eu daria, tu darias. Eles ou ela daria. Então, vamos lá. Vós daríamos. Nós daríamos. Vós dareis. Eles ou elas dariam. Vou falar mais uma vez, tá? Eu daria, tu darias, ele daria. Nós daríamos, vós dareis e eles dariam com a M no final, tá bom? Vamos para a segunda questão? Ó, já te ajudei a você a fazer a primeira questão. Vamos para a segunda questão? Vamos lá. Ele está dizendo assim, considere a forma no infinitivo. E aí você olha lá no seu livro, o que nós estudamos na aula passada, tá bom? Então vamos lá. No infinitivo, os verbos conjugados abaixo e escreva-os na coluna correspondente. E aí, gente, ele tá dando aqui para vocês várias conjugações aqui, né? Bem colorida. Então, você vai colocar de acordo com o espaço que ele tá dando para você. O verbo ter. Então, vai colocar lá o verbo ter. Tendes, tivesse, teve e tem. A conjugação. Vamos para o verbo estar. Estamos, estaria, estarão com a ou tio e estar. Certo? Vai corrigindo aí, vai colocando aí. Haver. Olha como é que fica o verbo haver. Havia, ei, houve e as. Com H. Olha o acento, tá? Fica H, A, S e o acento no A. Vamos para o verbo ser. Fica assim. Era, fora, fui e serás. Viu aí a radicalidade aí, a mudança? Então, de acordo com tudo que a gente já estudou, você vai ficar com a página 135 para você responder. Você vai ficar com a página 132, 131, 132 e a 133, porque a 134 a tia já fez com você. Sendo assim, você vai lá, vai respondendo. Na dúvida, você pode procurar a tia tá no seu grupo. Procura a tia, que a tia vai te ajudar. Boa aula, viu, meus anjos? Beijos!